E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos aqui do Ser Genial e nesse vídeo nós vamos resolver mais uma questão da prova do OBA de 2014 para o nível 4, na prova do ensino médio. É a questão número 4 que nós vamos resolver nesse vídeo. Então vamos ler. O experimento da questão 1 também pode ser usado como uma forma segura de se observar eclipses solares. Bom, a questão 1 eu já resolvi no Ser Genial, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O experimento daquela questão é este aqui embaixo. Então continuando a ler. Isto porque a imagem projetada do Sol pelo orifício será muito parecida com aquela que veríamos se olhássemos diretamente para o Sol, o que é muito perigoso se não tomarmos as devidas precauções. Então a pergunta. Considere que, durante um eclipse parcial do Sol, a Lua ocultasse o bordo inferior do Sol, como mostra o esquema ao lado. Faça um X sobre a figura abaixo que mostra como você verá a imagem do Sol eclipsado no plano de projeção do dispositivo ilustrado na questão 1. Ou então, relembrando. O experimento da questão 1 é que nós observaríamos a imagem do Sol dentro daqui, como se fosse um tubo. Nós faríamos um buraquinho aqui na frente, os raios solares passariam e nós veríamos uma projeção do Sol aqui no fundo. Então ele fala que esse é um modo de observar o eclipse solar. O eclipse solar é aquele quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Então parte ou toda a luz do Sol, por uma certa quantidade de tempo, não chega até a Terra para uma certa região da Terra. Logo, assim ocorre o eclipse, né? O Sol desaparece, ou uma parte dele, como um eclipse parcial, nós estamos vendo aqui nessa imagem, como um eclipse total, que o Sol desaparece completamente. Relembrando, isso é só para uma região da Terra que é possível ver eclipse solar. Então, o que ele fala? Vai ser um eclipse parcial e a Lua vai tapar a parte inferior do Sol. Ele está perguntando como nós veríamos nesse experimento a projeção do Sol, sendo que foi tapada a parte inferior. Bom, tome cuidado, não venha aqui e já marque a figura 1, porque não é a figura 1. Bom, vamos ver aqui por quê. Aqui o experimento da figura 1 está bem exagerado, mas para nós percebemos muito bem por que a resposta não é a 1. Bom, imagine um raio que vem aqui do Sol. Esse daqui, por exemplo. Ele vem aqui e, por exemplo, ele está aqui nessa parte da projeção, né? Nós sabemos que os raios de luz eles têm uma projeção, né? Eles se propagam de modo independente e de modo retilíneo, né? Apesar que aqui o meu desenho não parece muito reto, se propaga de modo retilíneo. Então, cada raio solar, né? Cada raio de luz, ele se propaga de modo independente, né? Os raios são independentes. Então, esse daqui, por exemplo, ele vem aqui no orifício, vem parar, por exemplo, aqui em cima. Esse daqui de baixo passa aqui no orifício e vem parar aqui, por exemplo. Então nós percebemos, a imagem é projetada de modo inverso, né? Porque os raios de baixo estão passando pelo orifício de onde eles estão chegando em cima. E um de cima, por exemplo, um raio que estivesse em cima, ele viria daqui, por exemplo, atravessaria o orifício, chegaria aqui embaixo. Eu sei que o meu desenho não parece muito reto, mas imagine isso de um modo reto. Então o que nós podemos perceber? Que a imagem é projetada de modo inverso. Então imagine que nós vamos chegar aqui e nós vamos tapar esse pedaço aqui do Sol. Nós vamos tapar, como ele sugeriu, né? Aqui seria a Lua fazendo um eclipse do Sol. Nós não veremos essa parte do Sol. Então o que acontece? Esses raios daqui de baixo não chegariam até o nosso experimento. Então fazendo aqui o nosso caminho, o que nós podemos perceber? Quais raios que não chegariam? Esses que na projeção estão na parte de cima. Então, como é uma projeção que nós podemos ver que é invertida, os raios que estão embaixo não chegariam na Terra, né? Nessa parte da Terra que está vendo eclipse, porque a Lua está na frente. Portanto, lá no nosso experimento, lá na projeção, a Lua tapando a parte de baixo, que não apareceria, seria a parte de cima, porque a imagem é projetada de modo inverso. Aqui eu fiz como se fosse uma coisa retilínea, mas ele sugere que seria mais ou menos isso, né? Que a Lua taparia. Então, o que realmente nós veríamos é o que eu vou pintar agora de azul, que é essa parte aqui de azul, que é a parte inferior da projeção, porque todo o resto estaria oculto pela Lua. Então, voltando lá para a questão, o que é que nós temos que marcar? A imagem correta de marcar é esta aqui. Porque, bom, nós sabemos, a imagem é projetada de modo invertido. Então, sendo que nós tapamos essa parte aqui do Sol, o que realmente nós não podemos enxergar é essa parte de cima, porque nós sabemos que a imagem é projetada de modo inverso. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.